No capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos, do versículo 1 até o versículo 20, tem uma passagem aonde o Senhor Jesus ele está no mar da Galileia e atravessa a margem e chega numa região chamada Genezareno, ou também conhecido como Gadara. Nessa região, ao desembarcar, de longe, um homem possuído por uma legião de demônio, ao avistá-lo, correu e foi ao encontro do Senhor. E logo se prostrou, implorando, dizendo: "O que é que tem nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Por que vieste nos importunar?" Porque naquele momento Jesus já falava com eles, ordenando-lhe que saísse daquele homem aquele espírito imundo. E aí Jesus pergunta para ele nesse diálogo com estes demônios, pergunta para ele qual era o nome deles. E aí esse demônio responde que era legião que estava sobre aquele homem. E aí logo em seguida eles imploram mais uma vez insistentemente para que Jesus não lhe expulsasse daquela região. Naquela região ali, montanhosa, existia ali uma manada de porcos, quase 2.000 porcos. E tinha também os pastores que pastoreavam aqueles porcos. E eles imploraram a Jesus para que Jesus mandasse eles para aqueles porcos. E Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. E logo os porcos se lançaram sobre um despenhadeiro, num precipício abaixo no mar, e se afogaram todos os 2.000 porcos. E os homens que pastoreavam os porcos, porqueiros, correram assustados até a região, a cidade de Decápolis, ou a região da cidade ali do Genezareno, e também ali nas terras, nas vizinhanças ali aonde eles trabalhavam, e avisou para todos que moravam no campo e na cidade do feito, do que tinha acontecido. E depressa a cidade, o povo da cidade e o povo da região do campo correram até Jesus. Quando chegaram lá, se assustaram, ficaram atônitos, porque aquele homem que vivia no sepulcro, se ferindo com pedra, sobre vários grilhões tentaram prender aquele homem e não conseguiram prender aquele homem, não conseguiram deter, tão violento que era. Viram ele em um perfeito estado perante o Senhor, vestido e liberto daquela possessão diabólica, demoníaca. E quando viram aquilo, se assustaram e pediram a Jesus, imploraram a Jesus para que Jesus não ficasse naquela região, Jesus fosse embora dali. Eles estavam assustados. E Jesus tão somente voltou para o barco com os seus discípulos, mas o homem que fora liberto dessa possessão diabólica, demoníaca, implorou a Jesus insistentemente: "Deixa eu ir com o Senhor." Mas Jesus não lhe permitiu ir com eles. Jesus chegou para ele e disse: "Vá para a sua casa, vá para o seio da sua família e anuncie o quanto Deus foi bondoso, compassivo, misericordioso para com você, e te fez um grande favor, e te fez um grande milagre na tua vida. Te libertou desta legião de demônios e anuncia o que Deus fez por você." Esta passagem do livro de Marcos, do Evangelho segundo escreveu Marcos, o Evangelho de Jesus, do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20, fala de um homem que vivia possuído por uma legião de demônio. Eu fiz uma pesquisa no YouTube. Uma legião de demônio era aproximadamente romana, uma legião romana,
na verdade soldados romanos, nessa pesquisa que eu fiz, era aproximadamente 5.000 homens, os soldados. Só que você vai para o Salmo 91, verso 7, e fala, no verso 7 diz assim: 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. 10.000 seria 2 legiões de demônios, fora os outros 1.000 também caindo à sua direita. Isso quer dizer que esse homem vivia possuído de 5.000 demônios, que lhe atormentava espiritualmente, fisicamente, de uma maneira horrível, uma maneira diabólica, de uma maneira terrível, devastadora. E ele vivia em sepulcros porque não tinha como viver e conviver em sociedade. Era um homem muito violento porque ele era atormentado dia e noite, como o texto diz, que ele andava clamando dia e noite pelo favor de Deus, dia e noite. E ainda pegava umas pedras para se martirizar. Isso quer dizer que Jesus ele foi até aquele lugar com esse objetivo de dar vitória a este homem que vivia sobre uma possessão diabólica, sem condições nenhuma de conviver em sociedade. E o clamor dele, com certeza, era pedindo socorro a Deus para que fosse liberto dessa possessão diabólica e demoníaca. E vemos que o milagre foi instantâneo. O Senhor libertou este homem desta possessão diabólica e demoníaca. Este homem, depois de liberto, ele quis seguir o Senhor. Olha quanto foi maravilhoso esse encontro com o Senhor Jesus. O quanto lhe fez muito bem. Porque após esse homem ser liberto, a gratidão afluía. Ele queria estar com o Senhor. Não se vê nenhum detalhe no texto dele dizer: eu quero voltar para minha família. Ele queria seguir o Senhor de perto. Mas o Senhor, sabendo que ele, pela sua gratidão, pelo milagre que ele adquiriu da parte do Senhor, por este encontro, a sua vida espiritual foi restaurada. A sua vida social foi restaurada. Com certeza a vida física, moral também foi restaurada. E ele voltou para a sua família e começou a anunciar em Decápole, numa região ali, naquela região, próximo de Genezareno. Na verdade, ele começou a anunciar o que Deus fez por ele. E hoje o Senhor, ele está a fazer na vida daqueles que o reconhecem como Senhor, como Salvador da sua vida. Porque o senhorio que Jesus lhe oferece é um senhorio maravilhoso, que ele é justo e perfeito e bom, e galardoador dos que se aproximam dele, dos que crê no Senhor, do que o busca. E neste dia de hoje, o Senhor diz para você, por intermédio dessa palavra: meu amigo, depressa, toma uma decisão. Toma a decisão de aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, para que a tua vida ela dê uma guinada, tanto na parte social, familiar, no convívio, num contexto em geral, você saia de qualquer situação difícil, embaraçosa que você estiver vivendo. Que Deus te abençoe. E Jesus, ele veio, ele já chegou. Ele está aqui, como diz na carta de João, a carta de João, primeira carta de João, capítulo 3. No capítulo 3, do versículo 7, diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E é isso que Jesus está fazendo. Em todo aquele que o reconhece, em todo aquele que se achega, ele é liberto do poder
maligno, do poder das trevas, do poder do diabo, do poder do inferno, dos demônios e de toda a autoridade diabólica e demoníaca, como a Bíblia diz, das potestades do ar, dos principados. Que Deus te abençoe, seja um homem livre, feliz, glorificando o Senhor e bendizendo o Senhor pelo o grande benefício, pela grande misericórdia do Senhor, te alcançando e te fazendo um homem vencedor, para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe e fica na poderosa paz do Senhor Jesus.